Graça e paz, irmãos e todos aqueles que nos acompanham. Hoje eu recebi a missão de estar trazendo a mensagem dessa quarta-feira e que o Espírito Santo, assim como falou ao meu coração, possa falar ao seu também. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, mesmo que seja por meio de vídeo, essa mensagem, essa reflexão, que nós possamos concentrar os nossos pensamentos a Deus e estar nesse momento aprendendo mais dele, falando com ele em oração. Amém? Oremos. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade, meu Deus, que o Senhor me dá, ó Pai, de vir aqui, ó Deus, em Tua casa para transmitir a Tua palavra, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia que nos deste, meu Deus. Obrigado, Pai, pela Tua família, ó Deus. Obrigado pelas Tuas misericórdias, Paizinho amado, que se renovam sobre nós a cada dia, Senhor. Obrigado pelo Teu perdão derramado, ó Deus, a Tua graça, Senhor Deus, porque é por causa dela, ó Pai, que nós podemos estar aqui, ó Deus, em Tua presença, Pai, levando os nossos pensamentos a Ti e falando contigo, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus grande, ó Deus, um Deus cheio de amor, um Deus cheio de bondade, um Deus zeloso, ó Pai, que tem cuidado de nós dia após dia, ó Pai. Obrigado pela oportunidade que temos, ó Deus, de aprendermos mais de Ti, mais a Tua palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, fale aos nossos corações nesse momento, se sinta à vontade, ó Deus, para falar, ó Deus, aquilo que vem de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos. Amém. Bom, irmãos, nós vamos refletir hoje, em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 9 e 10, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Então aqui, meus irmãos, Pedro, ele está escrevendo para os irmãos que foram dispersos devido à perseguição do Império Romano. E ele dá então algumas definições para esses cristãos, Ele chama de raça eleita, chama de nação santa, de propriedade exclusiva de Deus, mas ele dá uma definição que era na qual eu quero focar nesse momento com vocês para a reflexão de hoje, que é sobre o sacerdócio. Ele diz aqui que somos sacerdócio real, Ele chama esses irmãos de sacerdócio real. Mas então por que, sacerdote? Por que então o sacerdócio? Quem eram os sacerdotes antigamente, Os sacerdotes, eles eram homens consagrados a Deus, homens que tinham as suas vidas dedicadas ao Senhor, à obra do Senhor. Somente esses homens podiam estar na presença de Deus, podiam estar no tabernáculo, posteriormente no templo, e oferecer ofertas ao Senhor, oferecer sacrifícios ao Senhor, interceder pelo povo, pedir o perdão para com o povo, o favor de Deus para com o povo. Então esses homens, eles não podiam ter uma vida de pecado, eles não podiam ter uma vida de falhas, eles tinham que andar em santidade, eles tinham que andar em pureza e ter a sua vida totalmente consagrada ao Senhor. Mas com a vinda do nosso Senhor Jesus, Ele então se torna o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque Ele foi o próprio sacrifício vivo. Ele morreu por nós, Ele entregou a sua vida pelos nossos pecados. Ele entregou para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, para que nós tivéssemos a redenção, para que nós nos reconciliássemos com Deus, para que nós que antes andávamos afastados, agora tivéssemos acesso ao nosso Deus. Então hoje, irmãos, nós temos a bênção de podermos ter acesso à presença do Senhor. Nós podemos ter intimidade com o nosso Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus. Nós não precisamos que uma só pessoa faça isso por todo o povo. Deus nos deu esse privilégio de nós termos acesso à sua presença. Então eu posso tanto clamar ao Senhor aqui no templo onde eu estou, inclusive matando um pouquinho da saudade, como também eu posso clamar ao Senhor lá na minha casa, no íntimo do meu quarto, enfim, onde eu estiver. Por causa do que Cristo fez na cruz por nós, nós temos acesso ilimitado a Deus, para que
para que hoje nós pudéssemos desfrutar disso, da bênção de termos acesso ao Senhor. Ele teve que morrer pelos nossos pecados, nos trazendo assim, então, perdão, reconciliação. Então, Jesus, ele é hoje o nosso grande sumo sacerdote. E nós somos, então, por causa do que ele fez na cruz, sacerdotes de Deus. E como sacerdotes, nós temos, então, duas funções. E quais seriam, né? A primeira é que nós temos a função de sermos consagrados a Deus. Uma vez que nós temos um encontro com Cristo, nós somos consagrados ao nosso bom Deus. Nós temos a nossa vida derramada ao altar do Senhor. Lá no versículo 5, ele diz que nós somos casa espiritual de Deus para ofertas agradáveis a Ele. Então a nossa vida, ela deve ser uma oferta agradável ao Senhor. A nossa vida, ela deve ser gasta, ela deve ser dedicada exclusivamente a Deus. Em Êxodo, capítulo 28, vai mostrar a consagração de Arão junto com os seus filhos para servirem então a Deus como sacerdotes. E em Provérbios vai nos dizer que tudo que nós formos fazer, nós temos que consagrar ao Senhor. Então nós vemos que para nós servirmos a Deus, em verdade, nós temos que ter uma vida consagrada a Ele. Nós não podemos dizer que somos seus sacerdotes se nós não tivermos uma vida dedicada ao Senhor, se nós não tivermos uma vida que anseie em buscar ao Senhor. Nós também encontramos em 2 Coríntios, capítulo 2, dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. E eu achei muito interessante essa comparação, porque por muitas vezes nós sentimos o perfume de alguém, nós sentimos, aliás, um perfume, nós lembramos de alguém, Nós sentimos um perfume e nós falamos, olha, esse perfume já parece com fulano, esse perfume já parece com ciclano. E aí eu fiquei me perguntando, será que nós, como o bom perfume de Cristo, estamos lembrando a Ele em nossas ações, nós estamos trazendo a memória das pessoas a Cristo, naquilo que nós falamos, no nosso comportamento, naquilo que nós fazemos? Será que de fato nós estamos sendo o bom perfume de Cristo, a fragrância agradável do Senhor? E aí eu fiquei pensando sobre isso, se nós estamos exalando a Cristo por onde quer que formos, o que quer que for que formos fazer, se nós estamos de fato nos consagrando ao Senhor, se nós estamos levando a Deus em nossas vidas. Cristo é lembrado através de nós? Acredito que é essa a pergunta que nós temos que fazer. Eu estou sendo o bom perfume de Cristo? Eu estou tendo uma vida consagrada ao Senhor, uma vida dedicada a Ele? Eu vivo para glorificar a Deus, para fazer a vontade de Deus? Ou será que eu tenho vivido para mim mesmo, para os meus próprios desejos e prazeres? O salmista, lá no Salmo 16, ele vai dizer que ele não há outro bem senão o Senhor. Deus, para ele, era o seu bem mais precioso. Então, nós olharmos o Senhor dessa forma, nós vamos trazer a nossa mente, a nossa vida, o nosso tempo sendo investido naquilo que de fato é importante, que é Deus, que é a nossa vida com Deus. Quando nós entendermos que Ele é o nosso bem mais precioso, que Ele é tudo o que nós precisamos, que na sua presença, como diz ainda nesse salmo, a plenitude de alegria, Será que nós temos celebrado, nos alegrado na presença do Senhor? Será que nós temos nos contentado em Cristo? Ou nós estamos procurando essa alegria, esse prazer em outras coisas lá fora? Então, tudo o que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. É na sua presença que nós temos plenitude de alegria. E nós precisamos desejar por essa presença ardentemente, como diz no versículo 2, ainda aqui do capítulo 2 de 1 Pedro, ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então você imagina, principalmente quem é mãe, que sabe o filho ali chorando, o filho recém-nascido, quando ele quer ser amamentado, quando ele deseja ali o leite materno, o quanto ele expressa isso. Então esse deve ser o nosso anseio, pela presença de Deus, desejar ardentemente o Senhor, desejar ardentemente crescer espiritualmente, para que nós não sejamos mais criança na fé, meninos na fé. Muitas vezes nós temos sido dessa forma, muitas vezes nós nos contentamos
em simplesmente vir aqui ao templo, né, à casa de Deus, e só ouvimos da sua palavra, só buscamos a Ele aqui, na nossa intimidade, na nossa casa. Nós não investimos tempo com o Senhor. Isso é ser criança na fé, isso é se contentar com muito pouco, isso não é ter o Senhor como seu bem mais precioso, né? O Senhor quer que nós sejamos gratos e valorizemos esse acesso ilimitado que Ele nos dá à sua presença. Então, se eu só busco Ele aqui, se eu só me contento em buscar Ele somente aqui no templo, eu estou tendo uma comunhão muito rasa com Deus, né? E ainda sou um menino na fé se eu só me alegro no Senhor quando tudo está bem, quando as coisas vão mal, eu já não louvo mais tanto assim, eu já não busco mais tanto assim. Isso também é ser menino na fé. E o Senhor deseja que nós cresçamos nesse relacionamento com Ele, que nós não sejamos criança na fé, que nós desejemos ardentemente a Sua presença e não nos contentemos em passar apenas um pouco de tempo com Deus, porque o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós nos permite estar o tempo ilimitado com Deus. E é nas nossas ações, é nas nossas escolhas que nós demonstramos, nós temos valorizado esse acesso, que nós demonstramos, nós temos sido gratos por esse acesso. Será que de fato nós temos valorizado aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, para que hoje nós tivéssemos comunhão com Deus, para que hoje nós tivéssemos um relacionamento íntimo, profundo com Deus, não um relacionamento de buscar uma vez na semana, uma vez ao dia, mas um relacionamento realmente que conhece todas as dimensões do amor de Deus, né? Isso que o Senhor deseja para nós. E Ele nos chama então como sacerdotes para essa vida de louvor, de adoração, de busca e de santidade. A santidade, ela é fundamental. Ele diz no versículo 5, sacerdócio santo. Então não é qualquer sacerdócio, é um sacerdócio realmente de santidade. Eu imagino, meus irmãos, que os sacerdotes eles não seriam escolhidos se eles tivessem uma vida de qualquer forma. Eles deviam andar em integridade, eles deviam ter um testemunho condizente com aquilo que eles faziam, porque senão eles não seriam sacerdotes. Da mesma forma, nós temos que entender que o nosso testemunho ele é muito importante. Aqui nós somos representantes de Cristo. Então não posso falar uma coisa e caminhar de uma forma contrária daquilo que eu tenho falado, daquilo que eu tenho declarado. As minhas ações, elas devem estar de acordo com aquilo que eu tenho falado de Cristo, com aquilo que eu tenho pregado. Então, nós precisamos entender que o nosso testemunho, ele é muito importante, que é nas nossas ações, é no nosso dia a dia, é na nossa rotina que nós demonstramos a Cristo, que nós apresentamos a Cristo para as pessoas. Nós, meus irmãos, não somos salvos, como muitos sabem, pelas nossas obras, não é por aquilo que fazemos, apesar de nós falarmos constantemente, que é importante nós termos um testemunho que esteja de acordo com aquilo que nós falamos. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras, nós não somos salvos porque nós merecemos, nós não somos salvos por aquilo que fizemos, mas apesar de não sermos salvos pelas nossas boas obras, por nossas obras, nós somos criados para as boas obras, como diz em Efésios capítulo 2. São essas obras que vão testificar que Cristo entrou na minha vida, que eu tive um encontro pessoal com meu Senhor Jesus. São essas obras que vão testificar que Ele me permitiu ter uma mudança de vida, que a minha mente foi renovada, que a minha vida foi transformada por Ele. Então nós precisamos ter atitudes que condizem com aquilo que nós temos professado. E é por isso que nós entramos na segunda função, então, aqui do sacerdócio, A primeira é de buscar ao Senhor e a segunda, então, do serviço, Nós precisamos proclamar as virtudes de Cristo, como diz no versículo 9. E essas virtudes, elas vão ser tanto em palavras quanto em ações. Nós precisamos ter uma vida de culto e serviço, de adoração e serviço. E Jesus, ele é o nosso exemplo para essas coisas, Jesus é o nosso exemplo do amor, da intercessão. Jesus é o nosso exemplo de fazer a vontade de Deus, Jesus, ele intercedeu por pessoas quando ele intercede pelos seus discípulos e por aqueles que viriam a aceitá-lo, por aqueles que viriam a conhecê-lo. Jesus intercede por essas pessoas. E aí eu fico me perguntando se nós temos orado por pessoas, se nós temos
colocado outras pessoas em nossas orações, as nossas orações têm sido apenas orações egoístas que giram em torno de nós mesmos, da nossa família e para por ali. Ou se nós temos desejado que todas as pessoas se dobrem ao nome de Jesus, que todas as pessoas tenham um encontro real e vivo com o Senhor Jesus, que o Senhor reine sobre cada coração. Será que os nossos olhos têm encontrado o outro? Porque o Senhor, Ele nos chama para a oração, Ele nos chama para orar não somente por nós mesmos, pela sua vontade, mas orar também pelo outro, para que a vontade dEle reine sobre o outro. Jesus, Ele é nosso exemplo de servir e amar as pessoas. Então nós vemos ali que Jesus, Ele amou as pessoas, acolhendo, perdoando, né? Trazendo para perto, e nós percebemos ali através de quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, um exemplo de humildade e também de serviço. Então nós não estamos aqui somente para sermos servidos, mas também para servir, e Cristo foi o nosso maior exemplo disso, porque em todo tempo Ele serviu. E nós podemos ainda mais, nesse momento em que nós temos vivido, nesse cenário tão difícil, nos perguntarmos se nós temos servido as pessoas, se nós temos olhado as necessidades do outro, se eu tenho me atentado àquilo que o outro está precisando e eu posso, de alguma forma, ajudar, porque ele também estará, o amor do Senhor, né? A palavra do Senhor nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, se nós temos condições de ir além da oração, nós temos que ir, né? Se eu posso fazer mais do que orar, se eu posso ir lá e abençoar com algo, ajudar de alguma forma material, então assim eu vou e faço. Se eu posso servir de uma outra forma, eu vou servir dentro daquilo que Deus colocou em minhas mãos, dentro daquilo que Deus me disponibilizou, eu vou servir ao outro, porque nós entendemos que nós não servimos a Deus somente no nosso íntimo, mas nós servimos a Deus também servindo ao outro, né? Ele nos chama para isso. Então é importante nós entendermos que o sacerdote, ele também vai interceder por pessoas, ele vai servir pessoas e ele vai levar a vontade de Deus às pessoas. Então nós, como sacerdotes, nosso propósito é levar Jesus às pessoas, é anunciar Ele às pessoas, né? Apresentar Jesus às pessoas no nosso dia a dia, naquilo que nós temos feito, é anunciar o Evangelho da salvação, anunciar as boas novas, né? Nós que fomos alcançados, nós que um dia encontramos Ele, não devemos nos contentar em somente nós conhecermos esse bom Deus, mas também levarmos a outras pessoas. E agora que nós temos então a tecnologia ainda mais a nosso favor, nós devemos agradecer a Deus por isso, de que nós podemos continuar levando Ele às pessoas, ainda que seja assim, através de um vídeo, através de uma ligação, mas nós podemos continuar apresentando esse nosso Jesus, o nosso Jesus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, o nosso Jesus que nos aproximou de Deus, que nos tirou da separação que havia, né, entre nós e Deus, e através da sua morte na cruz nos reconciliou. Nós devemos, irmãos, apresentar esse Jesus às pessoas. Nós não devemos nos contentar em buscar a Deus somente ali no nosso íntimo, somente para nós mesmos, mas nós devemos anunciar a mensagem do Evangelho. Esse é o nosso propósito. Ele diz a fim, ou seja, o seu propósito, né, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós devemos proclamar as virtudes de Cristo. Jesus, ele nos trouxe um grande ensinamento, que Jesus, a sua fome, a sua real fome, era fazer a vontade de Deus. E nós, como sacerdotes, né, de Deus, qual tem sido o nosso anseio? Qual tem sido a nossa fome, a nossa vontade? Né? Então fica essa reflexão para hoje, que nós como sacerdotes de Deus nós possamos buscar fazer a vontade de Deus, ter intimidade com Ele, ser grato, demonstrar em ação, em busca, em entrega, que valorizamos o acesso que nós temos a Ele por causa do que Cristo fez na cruz, e anunciar a mensagem de salvação a outras pessoas. Amém? Eu quero te convidar para nós orarmos, né, para que o Senhor venha aqui então nos dar disposição para que essa palavra ela ganhe frutos, né, ela seja colocada em prática.
Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos, Pai amado, de meditarmos, Senhor, na Tua palavra, de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és, ó Pai, Tu és, Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, Pai, e por causa daquilo, Senhor Jesus, que o Senhor fez por nós naquela cruz, hoje nós temos o privilégio de termos, ó Deus, o acesso ilimitado, ó Pai, a Ti. O acesso, ó Deus, a Ti, ó Pai, em todo tempo. Nós temos o privilégio de termos comunhão com o Senhor. Nós temos o privilégio de termos um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas não nos deixa, Senhor Deus, esquecermos que o sacerdócio não é só sobre nós, é sobre o outro também, Paizinho amado. Então nos ajuda, ó Deus, a olharmos para o outro, Pai amado. A anunciarmos a Ti onde quer que formos, ó Deus. Anunciarmos a Tua mensagem de salvação, Paizinho amado. Sermos, ó Deus, instrumentos em Tuas mãos, meu Deus. Fica conosco, Pai, que essa palavra, meu Deus, venha gerar frutos. Nos dá um coração, meu Deus, disposto a obedecer, a colocar em prática aquilo que Teu Espírito Santo tem ministrado em nós, ó Pai. E que cada dia venhamos crescer no Teu amor, meu Deus. Crescer, ó Deus, na fé e servirmos, ó Deus, a Ti em verdade, Senhor Deus. É isso que nós Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.